E por que eu digo isso? Porque hoje a gente vai decidir o destino de alguém. O destino de alguém que está sendo, que ele foi denunciado por um crime de feminicídio. Sim, a doutora Daniela vai começar a falar um pouco com vocês sobre a questão da denúncia, as coisas que traz, sobre a questão do feminicídio em si, e depois eu retorno. Eu agradeço primeiramente, estendo os cumprimentos do Dr. Riad, como sendo os meus. Agradeço especialmente aos senhores, porque o papel mais importante desse plenário hoje é o de vocês. Está na mão de vocês o julgamento desse fato que está sendo apurado hoje, cometido pelo Damião, que está sendo denunciado aqui. Foi amplamente discutido que o Damião estaria envolvido nesse delito sob um contexto de violência doméstica e também foi colocado pelo fato de se tratar de uma mulher. Então, nós buscamos aqui trazer uma diferenciação. Não é o simples fato de um crime ter sido cometido contra uma mulher, uma pessoa, mulher, que ele deve ser enquadrado no contexto de uma violência doméstica. Para a gente trazer a violência doméstica, nós precisamos trazer ali o contexto de uma afetividade, de um relacionamento que realmente tenha acontecido. O simples fato de um pequeno encontro não pode ali ser entendido como um relacionamento. O Dr. Magno, ele trouxe ali, não importa se morou na mesma casa. Então, esses pontos nós vamos debater se configurou, se não configurou e tal. No quadro que nós trouxemos ali para vocês, tem uma diferenciação de femicídio e feminicídio. A descrição do femicídio, ele é a morte de uma mulher independentemente de um motivo, tá? Ela pode acontecer em qualquer circunstância. Não tem ali um fato, eu tô com ciúmes, é uma mulher, eu vou lá e eu quero matar só porque é uma mulher. Tanto nós trouxemos ali um pequeno exemplo. Um homem mata uma mulher por uma dívida de drogas, tá? Então, esse é um termo que a gente utiliza, o femicídio, apenas para identificar mortes que aconteceram no âmbito do sexo feminino, mulheres que morreram, tá? Agora, o contexto do feminicídio, que é o que a gente está sendo apurado aqui hoje em relação ao Damião, que é uma morte de uma mulher por ser mulher, tá? Isso pode ter uma motivação, diferentemente do femicídio, tem motivo, seja ele por ódio, desprezo ou mesmo o contexto de um âmbito de violência doméstica e familiar, tá? Isso liga diretamente para uma motivação. Então tem que ter motivo ali para se enquadrar no feminicídio. E isso a gente vai discutir mais brevemente, seja com a fala do Dr. Riad e com o Dr. Luciano. E a gente traz também, para finalizar essa parte, um exemplo. É um companheiro que mata a esposa porque ela quis se separar. Então a gente está trazendo ali uma motivação específica e a gente quer trazer essa diferenciação. O Dr. Riad, ele vai trazer um exemplo aqui, que não uma simples característica ou uma circunstância, ela serve para limitar o delito. Então ele vai trazer aqui para a gente... Vou fazer uma reflexão aqui com vocês, mas não precisam me responder, respondam apenas na cabeça dos senhores, tá? Vamos supor a seguinte situação. O meu nome é Riad, eu sou de origem árabe, tudo certo. Eu venho e pego o celular do Dr. Luciano. Peguei, tempo depois, o Dr. Luciano, ele veio e eu encontro ele. E aí, ladrão? Cadê meu celular? Ele acha ruim, eu começo a discutir com ele, ele parte para cima de mim. E o que acontece? Ele vai responder por xenofobia contra mim? Só por eu ser árabe? Ele veio me agredir, por quê? Por causa que eu teria furtado o celular dele, vamos supor. Só estou trazendo uma situação hipotética, só para fazer uma analogia aqui, para a gente conseguir entender melhor a situação. Seria justo ele ser processado por xenofobia em relação a mim? Não. E aqui é a mesma coisa.
É isso que a doutora Daniela está tentando falar, que a questão do femicídio ela é diferente da questão do feminicídio. A questão do femicídio ela é a morte de uma mulher. Por exemplo, uma mulher morta em um assalto. Ela foi morta no assalto, ou em razão de dívida de drogas, não sei, só estou dando um exemplo hipotético. Isso é femicídio. Agora, quando tem o menosprezo, o desprezo, a relação doméstica conturbada e tudo mais, aí sim a gente estaria falando de feminicídio, aí sim a gente estaria falando de feminicídio, tá? Senhores jurados, hoje vocês vão ter uma missão particular. Alguém aqui já participou de outros júris? Já participaram de outros julgamentos? E nesse caso de hoje, eu vou fazer um convite para que nós possamos refletir nesse caso ponto por ponto. Às vezes, a discussão é muito simples no júri. Quem já foi jurado deve saber. Às vezes, o sujeito tem que responder apenas qual é o motivo desse crime, e aí a gente vai chegar na classificação desse crime, e algumas qualificadoras, como, nesse caso, pegar pelas costas, surpreender. Mas quando a gente está num contexto de feminicídio, a gente vai ter que fazer uma análise minuciosa dessa denúncia para entender se esse realmente é um caso de um feminicídio. Então, Vossas Excelências hoje vão julgar verdades e mentiras. Eu vou apresentar várias sentenças para vocês. Essa frase, Luana, frase X, eu vou perguntar, isso é verdade ou não é verdade? Vamos lá. Tudo que eu for falar para vocês aqui, vou fazer questão de sempre mostrar o processo, da onde eu estou tirando isso, e as questões técnicas para falar isto é ou não feminicídio, eu vou te apresentar um professor, um doutrinador, referência no assunto para te explicar isso é feminicídio, isso não é feminicídio. Então nada aqui, gente, por gentileza, nada aqui é a nossa opinião, nada é a nossa opinião. Tudo que eu trazer para vocês, eu vou falar assim, gente, olha, isso aqui é com base numa prova técnica, numa perícia. Isso aqui é com base num estudo que foi feito por uma doutrinadora, uma das maiores do Brasil na área de família, na área de violência doméstica, que diz que isso não é feminicídio. Eu vou fazer questão de mostrar. Então a gente vai começar aqui pela denúncia, que é onde existem essas sentenças que vocês todos têm que decidir se é verdade ou não. Damião Mariano Peixoto, se você quiser abrir aqui, ele tá fácil, tá? Só rolar para cima na primeira página. Deixa eu ver. Tá. Eu vou acompanhando, tá? No dia 7 de novembro, por volta das 20h55, no estabelecimento Parque Paraíba, Damião, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em contexto de violência doméstica. Aqui já tem um primeiro erro, né? Porque o próprio Dr. Magno, ele diz que não tem violência doméstica aqui. Não tem relação familiar. Né? Por razões de condição do sexo feminino e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua ex-companheira Daniela da Costa. Outra coisa que vocês vão ter que julgar hoje. Geralmente a gente só julga o crime contra a vida. Hoje vocês vão ter que decidir se eles namoraram ou não. Em quem vocês vão acreditar? É na palavra da Daniela? É na palavra do Damião? Eu não gosto dessa situação. E o Dr. Magno, ele trouxe um exemplo que é corriqueiro na advocacia. E que a gente sempre tem que enfrentar. Que é o quê? A palavra da vítima, ela sempre vai ter especial relevância, especial importância. Isso está errado? Claro que não. Porque muitas vezes esses crimes são praticados de forma clandestina. O que significa dizer isso? Como que a mulher vai conseguir provar que o marido dela está batendo ela em casa se só tem ela e o marido? Tem que ser dada uma especial relevância à palavra dela, mesmo que não tenha testemunha. Nesse caso, maravilhoso, correto, acertado pensar dessa forma. Como que a mulher vai falar que ela é obrigada a praticar relações sexuais com o homem se não tem nenhuma testemunha no quarto onde eles dormem? Num caso como esse, a mulher tem que vir aqui no fórum, tem que ser ouvida pela doutora Thiele, e mesmo sem nenhuma testemunha, Luana, esse sujeito merece ser condenado. No caso que nós estamos julgando hoje, nós estamos falando de uma situação clandestina. Não tinha nenhuma testemunha ali. Tinha gente pra caramba que correu.
Tinha Cíntia, só que está escrito aqui, tá? Tinha Cíntia, tinha Beatriz, tinha Júlio. Não é um contexto de clandestinidade. A palavra da Daniela aqui não merece especial relevância como nesses casos. Porque aqui nós não estamos falando de um crime praticado numa situação clandestina. Numa situação de violência doméstica. Então, para a gente saber se eles tiveram namoro ou não, para saber se teve discussão ou não, é na incumbência do Ministério Público trazer as testemunhas aqui. Trazer essa Cíntia aqui. Trazer a Beatriz aqui. Cadê o Júlio? Onde foi parar o Júlio? É muito conveniente o Júlio sumir. Sabe por quê? Porque foi o Júlio que espancou o Damião e meteu uma facada na garganta dele. Daí ele desaparece. 12 centímetros. Quando a polícia chega lá, ele já não está mais lá. Quando ele é procurado para ser ouvido aqui hoje, na frente de vocês, ele não aparece. Sumiu. Porque é conveniente. E eu vou mostrar para vocês depois o depoimento dele. E aí vocês vão avaliar. Vocês vão julgar até isso. Se esse sujeito que eu vou mostrar o vídeo, se ele fala a verdade ou se ele mente. E vocês não precisar ser nenhum especialista em leitura comportamental para ver que ele está borrando de medo. Absolutamente apavorado. Porque ele chega lá e ele fala que nem conhece ninguém, Luana. Ele chega lá e ele fala que Daniela, não sei nem quem é Daniela. Damião, nem sei quem é esse sujeito. Aí o advogado Dr. Vinícius vai lá e pergunta, você não sabe, então como que você viu que ele deu facada? Não sei, pelo amor de Deus, eu não sei de nada, me tira daqui. Só falta ele falar isso. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Essa situação de dar especial relevância à palavra da Daniela não merece ser apreciada hoje por vocês, porque nós tínhamos muito bem condições, o Estado ele tem capacidade de fazer tudo que ele quiser. Nós pagamos o Estado muito bem. Todo mundo sabe aqui, sofre no preço, o valor do imposto que nós pagamos. E na necessidade de apurar um crime como esse, o Ministério Público deveria ter insistido em trazer essa Cíntia aqui, trazer a Beatriz aqui, trazer o Júlio aqui, mas não foi feito. Então aí a gente fica na situação de que você tem que acreditar na palavra de um e na palavra de outro. Não tem nenhum outro elemento aqui para mostrar, por exemplo, foto no Facebook desse namoro deles. Se eles conviveram tanto tempo assim. E eu não considero um ano um período curto. Mas aí eu concordo com o Dr. Magno, é subjetivo, interpretativo. Mas elementos poderiam ser trazidos para mostrar, não, realmente eles namoraram. Tem uma testemunha, uma vizinha dessa casa, porque se o Damião foi tantas vezes na casa da Daniela, alguém viu ele entrando lá, alguém viu ele falando. Vocês viram o Dr. Magno trazer algum elemento nesse sentido? Não. Então, as provas aqui do processo são suficientes para levar à condenação. Mais provas. Vou fazer um exercício de mostrar tudo para vocês. Seguindo a leitura da denúncia. Tenta dar um zoom ali. De acordo com o apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um breve relacionamento. Um breve relacionamento amoroso que terminou no início de 2024. Logo após, a casa dela foi incendiada, que também não tem nenhum elemento para mostrar isso, para dizer que foi o Damião. Não tem absolutamente nada, a gente nem sabe se essa casa de fato pegou fogo. Não tem nada, mas foi colocado aqui. Pode passar para a próxima parte. Na data dos fatos, a vítima foi até o estabelecimento supracitado, onde se encontrava o denunciado, para buscar um botijão de gás. Enquanto estava no local, sentou-se na companhia de um amigo para beber. Vocês lembram quando eu perguntei para ela? Não, o Júlio foi com você ou o Júlio estava lá? Ela falou, não, o Júlio foi comigo, mas eu falei, na delegacia você falou que o Júlio estava lá. Ah, doutor, estou nervoso. Porque quando a gente pega a pessoa na mentira, infelizmente, por mais que seja um sofrimento, você ser vítima de um processo criminal, você tem que sentar aqui. Se você está absolutamente tranquilo do que aconteceu, sua resposta vai ser linear. Linear. Quando eu comecei a mostrar para ela, olha, mas o que você disse aqui é verdade? Não é? O que é verdade? Doutor, estou nervosa. Aconteceu. Aproveitando do momento que a vítima se despedia de amigos, o acusado se levantou, sacou uma faca e a golpeou pelas costas. Muita atenção, porque vocês vão julgar isso. Vocês vão julgar exatamente isso, se isso aconteceu dessa forma. Em razão da violência do golpe apertado, a vítima caiu e logo perdeu a consciência. O denunciado foi contido pelos presentes e chegou a lesionar uma amiga da vítima, chamada Beatriz. Alguém viu os dedos dessa Beatriz cortados?
Eu perguntei para os policiais, tinha gente cortada lá? Nada, absolutamente nada. Em seguida, o acusado se evadiu, mas foi encontrado, posteriormente, às margens da rodovia. Um sujeito que, segundo o Josué que estava aqui, o próprio Josué falou assim, eu estava preocupado, que ele estava pagando lá. Como que esse sujeito evadiu? Faz o menor sentido. Registra que o crime foi cometido por razões do sexo feminino, outra coisa que vocês vão ter que julgar. Em razão do anterior relacionamento amoroso entre o denunciado e a vítima, bem como mediante recurso de defesa da vítima, pois ela foi atacada de surpresa e pelas costas, sem que pudesse oferecer resistência. Detalhe importante, hoje, ela mesma respondendo ao doutor Magno, disse que ela viu a faca, tentou tirar. Isso para mim é uma resistência. E eu vou chegar em outro ponto, que é uma prova pericial que vai mostrar para vocês que esse golpe não foi de surpresa, não foi pelas costas. A indício de autoria, de um disposto do Ministério Público, requer a condenação de todos eles. Veja que o Ministério Público sequer arrolou essa tal de Cíntia, que foi uma testemunha importante para os policiais ali, né? Que inclusive apresentou a faca do local, mas não arrolou a Cíntia, nem essa Cirila, nem ninguém mais do bar. Podemos voltar para o meu slide, por favor? E nós chegamos num ponto muito importante, que se vossas excelências acreditarem a palavra da própria vítima, nesse caso, e eu gostaria, Alan, não sei se é possível depois, se você me fornecer o depoimento da Daniela aqui em juízo, depois se você puder separar isso para eu poder passar. Mas nas minhas últimas perguntas, lá na audiência você falou que esse crime aconteceu porque o seu Damião viu você bebendo cerveja. Aí a própria Daniela fala, acho que foi por isso mesmo que ele não gostou de mim. Mas peraí, gente, não era por razões de sexo feminino, não era por violência doméstica. Não, foi porque ele não gostou de me ver bebendo. Quando, na verdade, e ela não nega isso, tem havido essa discussão sobre um celular, que de fato o Damião sempre falou disso também, que ele foi furtado, esse celular foi furtado. No segundo encontro que ele teve com a Daniela, que nesse segundo encontro, segundo ele aqui, ele não teve nenhum tipo de relação, não beijou ela, nenhum outro tipo de relação íntima de afeto. E aí, por ter falado o que eu mesmo, atendendo ele no presídio, falei, cara, que você foi reclamar de um celular que devia valer o quê? R$200? Olha a mesquinidade do ser humano. O cara tá saindo do bar e vai reclamar de um celular que ele perdeu em 2019. Já era pra você ter aceitado você perder esse celular. Você vai arrumar confusão por causa de celular. O ponto é, a confusão foi arrumada por causa de celular. Por causa de celular. E é o exemplo que o Dr. Riad deu. A investigação que todos nós estamos fazendo, o Poder Judiciário está pagando esse júri para vocês, cada um de vocês, dizer, tá, feminicídio no nosso estado, índices terríveis, horríveis, péssimos, mulheres sofrendo violência doméstica todos os dias, feminicídios em 2025 já alcançando patamares de dezenas. Perfeito. Mas, por conta desse contexto, sempre que uma mulher sentar aqui, vai ser feminicídio? Evidente que não. Até porque não faria sentido o Poder Judiciário dispensar tanto recurso para uma coisa que é objetiva. É uma mulher, então foi feminicídio. Claro que não. E aí eu vou mostrar agora para Vossa Excelência uma coisa que foi pouco debatida pelo Dr. Mano. Eu fiz perguntas de propósito e ele falou sobre isso. A todo momento eu perguntei, não, mas você tinha namoro, era convívio permanente? Não era? Primeiro ponto. Não existia relacionamento. Não há nenhuma prova disso no processo, a não ser a palavra da Daniela. Não tem foto de casal, não tem uma testemunha, um vizinho que tenha visto eles juntos, não tem ninguém, nenhum parente para ser rolado para dizer assim, não, eles namoraram durante um ano. Um ano! Não é um curto período, me desculpa. Não é um curto período. Encontros isolados, dois, no caso, não caracterizam conviver com alguém. Mas configuram relação íntima de afeto. Quando você beija alguém, mesmo que uma vez, você tem uma relação íntima de afeto com aquela pessoa.
Isso, para mim, é pacificado. Nem quero discutir isso com o Dr. Magno. Quando uma mulher beija um outro homem, existe uma relação íntima de afeto, mesmo não tendo namoro. Ou seja, pode haver um caso aqui que vocês vão julgar, que o sujeito só ficou uma vez e matou por conta daquela vez que ele ficou. Sem nenhum problema. O grande problema, Ivan, o grande problema é que vocês precisam entender. E eu vou dar um exemplo prático. Eu não conheço nenhuma balada aqui. Ontem eu perguntei se tinha alguma balada aqui. Me falaram de algumas que já foram desativadas, eu não sei como o pessoal frequenta aqui. Mas eu vou dar um exemplo, que eu sou de Campo Grande. Não sei se vocês também já foram para lá. Lá tem uma balada famosa, Vale. Eventualmente, eu vou na Vale, num dia, sertanejo, modão, não sei o quê, beijo uma menina. Eu beijo um menino. Tive uma relação íntima de afeto, ponto estabelecido. Depois de 2 meses que eu beijei essa menina, coincidentemente, eu bato meu carro no carro dela. Um acidente de trânsito, com a mesma menina. Nesse acidente de trânsito, eu saio falando, olha, você não pode fazer essa conversão. E ela me fala, não, mas eu liguei a seta, não sei o que, você deu a seta, que você pode bater o carro em mim. E a gente começa a discutir, aquilo se acalora, ela vem e me agride, eu devolvo uma agressão nela, ela me agride, eu agrido ela. Eventualmente, dou uma facada nessa menina. Que eu tive uma relação íntima de afeto na Vale. Lembram-se disso? Por conta desse relacionamento íntimo de afeto que eu tive com ela na Vale, eu devo responder por feminicídio? Óbvio que não. Porque a minha discussão com ela foi por um acidente de trânsito, uma briga que eu tive 2 meses depois dessa relação íntima de afeto. Vocês conseguiram compreender? E aí agora eu vou trazer uma doutrina que é da professora Maria Berenice Dias, que é uma professora, uma das mais famosas na área de família, enfim, escreveu bastante também sobre a Lei Maria da Penha. Esse livro aqui é a mesma coisa que está escrito ali, tá? Eu vou pegar um primeiro tópico, para vocês verem. Aqui está namoro, vocês estão vendo? Namoro. Na situação em que existe namoro, restou reconhecido, passou assim a ser admitida a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em qualquer relação íntima de afeto, por mais fugaz ou passageira, mesmo uma vez. Restou reconhecido que não é necessária a coabitação, lembra que o Dr. Magno falou? Ele escreveu a mesma coisa. O que o Dr. Magno não falou é que basta a existência do nexo de causalidade entre a conduta criminosa, a facada do Damião, e a relação de intimidade que existiu. Ou seja, eu estou te dando uma facada porque naquele dia na Vale você não quis dormir comigo. Isso é feminicídio. Isso é ter um nexo entre o meu encontro com ela na Vale e a agressão que eu dei. Agora, a agressão que eu dei nela foi por causa de batida de trânsito. Isso não é feminicídio. A mesma coisa que o Damião. Falei do namoro, mas vou falar da relação íntima de afeto. Relação íntima de afeto. Relação íntima de afeto. Vai dizer as mesmas coisas e vai dizer, em concordância com o Dr. Magno. Diante dessa nova realidade, não há como restringir o alcance. Não importa o período do relacionamento e nem o tempo decorrente desde o seu rompimento. Não importa. Basta a comprovação de que a ação agressiva decorreu da relação de afeto. Ou seja, eles ficaram 1 a 2 vezes, namoraram 1 ano. Teria que ter prova que esse sujeito deu a facada naquele dia do Parque do Paraíba, que ele nem sabia que ela ia estar lá, por conta desse relacionamento. Aí sim nós teríamos um feminicídio. Mas no caso em que não há nexo, qual que foi o momento que perdeu o nexo? Quando esse sujeito foi reclamar de um celular de R$200 que agora está te deixando 1 ano preso. Feminicídio é para aqueles sujeitos, como aquele senhor lá que deu 61 socos no rosto de uma menina no elevador, que já agredia ela com antecedência, que oprimia ela, não deixava ela trabalhar. Isso é para feminicida. Esse sujeito aqui que foi beber pinga e fez besteira chamando uma mulher de lada por não aceitar ter sido furtado por um celular, esse sujeito não é um feminicida. E geralmente feminicidas passam por um checklist. Sabe como é esse checklist?
A vítima vai na delegacia da mulher e existe um formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar. Um feminicídio, Ivan, ele preenche todos os requisitos. Quais são os requisitos? Responder essas perguntas aqui, ó. O agressor já ameaçou você ou algum familiar para o feminicídio? A resposta é sempre sim, utilizando arma de fogo, sim, utilizando faca, sim, de outra forma. A resposta da Daniela, não. Nunca me agrediu, falou isso aqui hoje. Nunca me ameaçou, falou isso aqui hoje. O agressor praticou algumas dessas outras agressões físicas contra você? Soco, chute, tapa, empurrão, puxões de cabelo? Nenhuma das agressões acima. Nenhuma. O agressor já obrigou você a fazer sexo? O feminicida? Vai estar marcado sim. Daniela marcou o quê pro Damião? Não. Nunca me obrigou a nada. Você já registrou a ocorrência policial para um pedido de medida protetiva? Sim. Não. Não registrei. As ameaças ou agressões físicas do agressor contra você se tornaram mais frequentes ou mais graves? Não. Ele não tem nenhum tipo de perfil de um feminicida. E é esse ponto que é essencial para Vossa Excelência julgarem hoje. Essencial. Porque ele vai tomar uma pena de 20 a 40 anos por uma coisa que ele não fez. Que ele não foi matar ela, não tentou matar ela por conta de razão de gênero. A maior pena. Isso não sou eu quem está dizendo, gente. Eu reafirmo. É a professora Maria Berenice Dias. Dr. Magno fez a interpretação, a leitura dessa primeira parte. Não importa o período, não importa se foi uma vez. Eu concordo com ele porque eu estudo esse assunto. Mas tem que ter nexo de causalidade. A pessoa tem que agir por conta da ficada de uma vez, por conta do namoro de um ano. Porque senão, sempre que uma pessoa se relacionar com a outra e acontecer alguma coisa entre esses dois, vai ser feminicídio. E essa não é a intenção nem do legislador, que quer punir de forma mais severa homens que não aceitam mulheres em outros lugares, que não aceitam mulheres trabalhando, que acham que mulheres têm que ser sempre subservientes a ele. Tem algum tipo de relato desse senhor fazendo isso com a Daniela aqui? Não tem. E aqui eu preciso dizer que a versão dele é uma versão que faz absoluto sentido com a prova pericial desse processo. Olha vocês de novo julgando o fato da denúncia. Lembra que eu disse? Prestem atenção, porque a denúncia fala que ela se levantou, estava se despedindo e tomou uma facada pelas costas. E aí, gente, a maior prova de um processo não é a palavra de um ou palavra de outro, que são dois interessados. Um quer condenar e outro quer ser absolvido. A maior prova de um processo é a lógica. Exercitem a lógica. Folhas 165. Foto da lesão da Daniela. Essa é a foto da lesão da Daniela. Tá vendo o tamanho da lesão? Uma lesão grande. Vamos fazer um exercício. Eu sou o Damião. Vamos dizer que o que está escrito na denúncia do Ministério Público é a absoluta verdade. Absoluta verdade. Ela está ali, se despediu dos amigos e agora está de costas para mim. Eu sou o Damião. É assim que a denúncia narra que aconteceu o fato. Isso aqui é a minha faca. A minha faca tem essa espessura de largura. Essa espessura de largura. E qualquer homicida, feminicida, que queira matar alguém, numa posição como essa, vai cravar a faca. Ao cravar a faca, concordam que a lesão sofrida é proporcional à largura da faca?
Essa é uma facada que cravou e pegou alguém pelas costas. Essa facada geraria uma lesão como essa da Daniela? Absolutamente não. Porque essa lesão foi causada pelo gume da faca e não pela ponta da faca. Ou seja, a prova pericial mostra que essa facada foi assim, assim, assim. O gume cortou as costas dela. A ponta não cravou as costas dela. Ou seja, muito possivelmente essa facada que passa é num contexto de briga, seja de frente e de costas. Isso rasga as costas da pessoa. Se ela está de surpresa e desprevenida, ela vai tomar uma facada cravada. Facadas cravadas, para que vossas excelências entendam de forma técnica, são lesões perfurocortantes. Perfura e corta. Perfura a superfície e corta. A Daniela não tem lesões perfurocortantes. Ela tem lesões incisas. Laudo de exame de corpo de delito. É um perito que avalia o corpo dela. Ferida incisa importante na região da coluna de 8 centímetros. Ferida incisa. Resultou perigo de vida? Não resultou perigo de vida. Ferida incisa, arranhando as costas, não cravando as costas. Resultou perigo de vida? Não resultou. A ferida é incisa. Luciano, mas de onde você está tirando isso? Vamos no laudo da faca. Pode passar no slide? Deixa esse, que eu quero mostrar. O que é uma lesão perfurocortante? Olha a diferença. Quando crava a faca. Quando crava a faca. Quando essa vítima é pega de costas, de surpresa. Cravou a faca. Fica do tamanho da faca. Não faz sentido arranhar tudo. Porque essa lesão não é pérfuro-contusa. É uma lesão incisa. Nós estamos julgando uma tentativa de homicídio a partir de uma lesão que é superficial por cima. E não é uma lesão de facada que esse sujeito morreu. É uma lesão pérfuro-cortante. Vocês compreenderam que não faz sentido essa versão do Ministério Público de que ela estava levantando e tomou uma facada pelas costas? Não faz absoluto sentido nenhum pela prova pericial. Eu não preciso nem falar da Daniela e nem do Damião. A prova me mostra que essa facada possivelmente foi dada num contexto de briga, arranhando. E aí, outra coisa que corrobora essa versão, prova técnica, que estão mostrando. O Dr. Magno não mostrou. Laudo da faca. Folhas. Se você puder ver, 333. Na verdade, eu coloquei ela no slide. Tá. Exame em arma branca. É o próximo aqui embaixo. Vou deixar. Aí, esse. Fecha. Aqui, esse setinho aqui. Lesão em arma branca. Essa é a arma que foi usada naquele dia, que é a arma que ele comprou. E aqui tem uma conclusão interessante, que é exatamente o que eu contei para vocês. Ante exposto, infere-se o perito relator que o instrumento periciado, facão, pela sua característica e concepção original, pode ser utilizado como instrumento vulnerante, sendo capaz de causar feridas pérfuro-cortantes pela ponta, que é aquela da cravada, ou cortante, pelo gume. Lembra? Qual aquela palavra que estava lá no laudo da Daniela? Incisa, cortante. Pelo gume. Uma facada que é dada assim, no contexto de briga. E não uma facada de alguém que pega outro de surpresa. Assim, que vai gerar, volta uma, que vai gerar uma lesão assim. Compreenderam que ela não foi pega de surpresa nem de costas? E que existiu uma briga que ninguém quer falar a verdade para vocês? E que não tem nenhuma testemunha do MP aqui para dizer que de fato ele foi espancado?
Porque sim, ele foi espancado. Por gentileza. Coloca nas folhas 328. Calma. Curioso, né? Ninguém falou que bateu no teu irmão. Ninguém falou que espancou o teu irmão. Mas olha a situação dele. Isso aqui está tampado, mas eu faço questão de mostrar para vocês. Pode ir. Olha a facada que ele tomou. Tem cicatriz até hoje. A facada que ele tomou. Quem quase morreu aqui nesse caso, passou longe de ser Daniel. Quem quase morreu foi ele. E aí, tudo isso que eu quero dizer, tudo isso que eu quero dizer, que a versão dele é absolutamente coerente com as provas do processo. Não preciso acreditar nele. Eu acredito naquilo que eu vejo da perícia. Porque um perito não sabe nem o nome dele. Não sabe quem ele é, não sabe o rosto dele, não sabe de nada. Só pega um exame para fazer e vê o que aconteceu. Não é uma pessoa interessada igual a Daniel, igual a ele mesmo. Não é. Eu vejo se o que ele fala tem sentido com o que está na prova. E aí eu consigo, com absoluta tranquilidade, dizer. Olha lá, uma incisa cortante de novo, que eu mostrei para vocês. Dizer que todo o relato dele é o relato não de alguém que fez algo de errado e foi linchado. Porque se isso tivesse acontecido, gente, ele estaria morto. Se de fato ele tivesse atacado a Daniela e esse Júlio fosse só revidar por ele ter agido de uma maneira equivocada, ele estaria morto agora. Porque ninguém ia segurar ele. Ninguém ia parar ele no linchamento. Ele ficou naquela situação, espancado, porque ele estava num contexto de briga. Ele estava brigando com o Júlio, que sumiu e nunca mais apareceu, com a Beatriz e com a Daniela. E, na minha visão, tá? Porque aí é uma opinião, não tem como eu provar isso. Mas todos ali, de certo, tomaram alguma facada em algum momento. Até por isso eles partiram. O Júlio deve ter tomado facada. Eu não sei dizer, porque não foi feito laudo de exame de corpo de delito nele. Beatriz, que estava brigando, deve ter tomado facada. E, em determinado momento, a Daniela tomou, possivelmente, a pior facada nesse contexto de briga. Isso desemboca na tese, que é a tese que ele sempre disse, uma tese de legítima defesa. Independentemente do local dessa facada, que é pelas costas, eu mostrei para vocês, por A mais B. Aquela não é a facada de alguém que foi pega de surpresa. É uma facada que passou, que foi feita pelo gume da faca. Pelo gume, e não pela ponta, que é de um assassino, como tinha aquele cadáver lá. E aí, as perguntas que você precisa fazer para ver se alguém estava em legítima defesa ou não. Ele usou moderadamente dos meios necessários? Nós temos nessa vítima uma facada. Não tem descrição de mais nada. Não é o caso de uma mulher que foi surpreendida, tomou uma facada, caiu no chão e o seu Damião veio dando facada nela. Não, não é esse caso. Houve moderação? O que é moderação? Eu já vou chegar lá. Ele estava sofrendo uma agressão injusta, eu preciso colocar a cara dele de novo aqui. Alguma coisa aconteceu ali, porque vocês me perdoem, eu não acredito que ele agiu porque ela estava bebendo cerveja. O sujeito vai dar facada em alguém porque está bebendo cerveja? Assim como eu não acredito, por exemplo, na versão que o Josué trouxe aqui hoje, de uma testemunha, essa tal de Cíntia, que falou que ele deu a facada e depois se cortou. Gente, quem que mete uma facada daquela que eu acabei de mostrar a cicatriz para vocês aqui, em si mesmo? Isso daí está no processo também. E eu não acredito nisso, eu não sou obrigado. Eu não preciso acreditar numa coisa que é ilógica. O que eu acredito que é, de fato, ele falou essa besteira, que ele falou para mim que se arrepende até hoje de ter falado. Isso gerou uma reação, o Júlio tomou as dores
da Daniela, e foram todo mundo brigar. E no que brigou, um estava com faca, outro estava com faca, e a prova é, ela tem facada e ele tem facada. Isso é clássico de uma situação de briga e de legítima defesa. Essa agressão era atual ou iminente, nem precisa entrar no mérito. No ano passado nós tivemos a defesa aqui de uma pessoa que ela não tinha tomado nenhuma agressão ainda. E ela agiu em legítima defesa. E ela foi absolvida. Eu preciso mostrar que ele foi agredido? Pela cara e pela cicatriz que ele tem até hoje. Você não precisa esperar ser agredido para reagir. Eu invento isso? Claro que não. Iminente é que está prestes a consumar-se, que se pode realizar a qualquer momento. Discute-se qual seria o marco inicial para tanto. Somente o caso concreto dará a resposta. O agredido não precisa esperar o primeiro golpe. É necessário apenas que suas ações sejam reações imediatas. Ou seja, vai entrar alguém na minha casa, eu não preciso esperar esse sujeito dar um tiro na minha família para eu agir contra ele. Óbvio que não. Nesse caso aqui, ele tomou uma facada e deu uma facada. Isso me parece absolutamente moderado. Ou a gente exigiu o quê? Ah, não, você está brigando? Putz, cara, mas ela estava de costas. Espera ela virar de frente, aí você dá uma facada no peito dela, aí vai ser legítima defesa. Tem como a gente exigir isso? Eu penso que não. Isso foi moderado? E aí a doutrina vai explicar que o que é o uso moderado da legítima defesa? É aquilo que é suficiente para fazer parar. Então ele acertou essa facada na Daniela, os populares saíram, e aí que está a prova. Os populares saíram, porque se ele fosse linchado depois do crime, ninguém ia parar. Pararam porque assustou com a facada que ele deu. E aí a Daniela também desfaleceu, desmaiou, caiu no chão, todo mundo meteu o pé, o Nelson ligou, fechou o bar, trancou tudo, e mandou os dois para o hospital. Ele em estado mais grave, inclusive. Então, o pedido da tese, da versão que ele apresenta, e que eu estou sustentando para vocês, então, lembrem-se de mim quando isso for perguntado, vai ser perguntado o seguinte: o jurado absolve o acusado? E o meu pedido é que sim. Ah, mas foi uma facada nas costas. Gente, num contexto de briga, você não escolhe em que posição o seu inimigo vai estar. Essa facada não foi de surpresa pelas costas, a gente vai dizer mais sobre isso. Uma facada na vítima, uma facada na garganta dele. É moderado. Com o jurado absolve o acusado, o meu pedido, e o pedido do Daniel, é que votem sim, com absoluta tranquilidade. Não é porque vocês estão julgando uma tentativa de feminicídio que ele não pode ser absolvido. Óbvio que não. Todo mundo, independente do que for acusado. Para eu te acusar, eu tenho que ter prova do que eu te acuso. E se eu te acusar, eu tenho que ir até o final, tem que mostrar que você é culpado daquilo. Durante o curso do processo, você tem que se defender da melhor forma possível e mostrar que aquilo não é verdade. Quem escolhe o que você vai ser acusado? É o Ministério Público. Às vezes você praticou a embriaguez ao volante, você fez alguma coisa, um pequeno delito, sei lá, e vem te acusando de um negócio que é gigantesco, meu irmão. E aí você tem que provar. É assim que funciona. Hoje o meu pedido é de absolvição. Mas, o que eu quero dizer para Vossa Excelência, que é absurdo nesse caso, que é absurdo, é um resultado que, se Vossas Excelências dizerem que ele é um feminicídio. Esse é um resultado absurdo para esse caso. E é por isso que eu quero convidar o Dr. Riad para a gente conversar mais sobre isso, porque essa tese, a tese da desclassificação, ela é muito importante aqui. Ela é muito importante. Eu dei vários exemplos, mas eu quero que fique claro na cabeça de vocês que isso não é do nosso pensamento. É a professora dizendo. Tem que ter nexo. Tem que dizer, seria o caso, por exemplo, se houvesse uma prova de que naquele dia o Damião queria de novo repetir uma relação de afeto, queria ficar com ela de novo, e ela falou que não. E aí ele foi e deu uma facada por isso. Não foi, que ficou claro aqui. Eu perguntando para ela, foi por causa de cerveja? Então, foi por causa de cerveja. Gente, julguem com prudência, com sabedoria. É uma pena altíssima que vocês podem aplicar para ele. E que com a tese que o Dr. Riad vai sustentar agora, vocês não absolvem como eu estou pedindo, mas é do julgamento de vocês, mas vocês dão uma pena considerável para ele também, pelo que ele fez. Dr. Riad, fique à vontade. Antes de eu iniciar a minha fala, eu quero só explicar para vocês não acharem estranho porque o doutor Luciano pediu absolvição e eu estou pedindo desclassificação, a gente é um contra o outro. Não, é normal. Essa é a versão do réu.
do doutor Luciano do Damião. Ele, desde o começo, ele agiu em legítima defesa. Mas não seria estranho também nós falarmos que aqui é sim um crime de lesão corporal? E por que eu pergunto isso? Aqui o Dr. Magno ele começou a falar sobre a percepção do delegado, vamos falar um pouco sobre percepção. E como que funciona um processo? O primeiro juiz do processo, ele é sempre o delegado, porque ele que recebe o boletim de ocorrência que ele veio da PM no 129, também veio como lesão corporal. O delegado, ele investiga, colhe os primeiros depoimentos e decide pelo indiciamento de algum crime, certo? Perfeito. O delegado, nesse caso, ele indiciou o Damião pelo 129. Você tem um indiciamento aí? Tem. A própria autorizou para a gente até 129. Então. E no A terceira coisa. Aqui. Isso. Os fatos relacionados na ocorrência denotam condutas que, com base nos parágrafos anteriores, tipificam um crime de lesão corporal dolosa, quando a lesão é praticada contra ascendente, descendente, tudo mais. 129, parágrafo 1. Seria essa percepção do delegado, assim como o Dr. Magno, ele teve a percepção dele de ser um feminicídio, e é normal. E aqui está o júri para decidir o que é. Se é feminicídio ou se é lesão corporal. E é totalmente normal, é um crime de lesão corporal. Até porque se esse crime tivesse sido praticado um mês antes, hoje a gente não estaria falando sobre feminicídio, porque isso foi, ele praticou logo depois que a lei entrou em vigor, e aí ele começa a correr o risco de ter uma pena de 20 a 40 anos, que é a maior pena que a gente tem. E o que acontece? O promotor, ele entende que é questão de feminicídio e a percepção dele. E os senhores decidem, porque se a versão dele fosse a verdade absoluta de tudo, a gente não precisaria estar aqui hoje fazendo o julgamento. Certo? Perfeito. Ele vai receber uma pena se você desclassificar, sim, vai receber. E a pena que ele vai receber, eu não vou nem falar de 2, 3 anos. A maior pena é o corte de pescoço dele, que vai acompanhar ele para o resto da vida. Para o resto da vida. Ele falou as limitações que ele tem, porque ele também teve limitações. O que? Caso os senhores entendam, não, eu não quero absolver ele. Tudo bem que a defesa pede desclassificação para lesão corporal. Tá? A gente vai passar os quesitos daqui a pouco para os senhores e vocês vão. E eu vou tentar explicar um por um para vocês, só para vocês. Porque eu sei que é confuso, eu estava falando de legítimo, eu estou falando de desclassificação agora, mas nos quesitos vocês vão entender a gente. Tá? E, além da questão da desclassificação, nós temos uma qualificadora, que é a qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima. Vamos lá. Para configurar essa qualificadora, o meio, como que ela se aplica? Ela é o meio que efetivamente impossibilitou para que o Damião conseguisse o resultado. Ou seja, eu vou pegar ela pelas costas para eu surpreender ela. Mas tem uma pequena diferença entre um golpe pelas costas e um golpe nas costas. E quem traz essa definição do que é um golpe nas costas e um golpe pelas costas é o juiz do Tribunal do Júri de Campo Grande. Ele fala o seguinte: homicídio, feminicídio e Tribunal do Júri. Carlos Alberto Garcetti. Você pode ser minha fiscal aqui. Atingir a vítima nas costas e pelas costas. No sentido de que a qualificadora que dificulta a defesa da vítima somente se caracteriza se o sujeito ativo tem a intenção de praticar o crime nas circunstâncias, porque age refletidamente
a distinção que pode ocorrer concretamente quando golpes ou disparos desferidos contra a vítima são realizados pelas costas e sob outro reflexo legal nas costas. Golpes ou disparos desferidos pelas costas indicam possível planejamento. Reflexão, o que a princípio significa o homicídio doloso por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Por outro lado, golpes ou disparos deflagrados nas costas são indicativos de ação por impulso, instantânea, sem reflexo e momento de luta corporal, o que afasta a qualificadora. Isso não sou eu que trouxe isso, é um juiz do júri, inclusive, que escreve sobre o júri. Agora, vamos passar para os quesitos, que é o ponto mais central aqui e mais importante do julgamento, porque tem uma série de perguntas que vocês vão ter que responder. O primeiro e o segundo não estão ali, né? Tá. O primeiro quesito, a doutora ela vai explicar isso para vocês, tá? E o primeiro ele é materialidade. Se aqui a gente não, de fato, aconteceu o crime. Segundo, é a autoria. O Damião, ele não lê. Terceiro, aí tá ali, né? Ali já tá certo. Tá. O acusado Damião deu início à execução de um crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida. Tá? Que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no fato da vítima ter recebido pronto-socorro. Aqui, o próprio laudo, quando o doutor Luciano explicou para vocês, o próprio perito falou que ela não correu risco de vida. Em um momento algum. O Josué, quando sentou aqui, a todo momento ele falava que quem corria risco e quem que estava, ele estava com medo dele apagar ou não, era o Damião mesmo. Aqui, a defesa pede não. E uma coisa muito importante, que vocês também vão usar, tá? Olha o detalhe do início. O acusado deu início à execução de um crime doloso contra a vida. E ele só não conseguiu, esse palavrão jurídico, significa isso, só não conseguiu porque a vítima recebeu socorro médico. De novo, a lógica, tá? Eu nunca vi um feminicida que quer matar por razão de gênero, por violência doméstica, que vai matar a mulher num bar sem saber que essa mulher vai no bar. Geralmente o feminicida, ele vai esperar essa mulher sair do trabalho, porque ele conhece o trabalho. Ele vai matar ali em casa, onde não tem testemunhas. Na clandestinidade. Na clandestinidade. Tem lógica dizer que naquele dia ele deu início à execução de um crime contra a vida, querendo matar a Daniela com a facada que ele deu, uma facada que, repito, foi gerada pelo gume da faca, e não pela ponta da faca, que é como se mata uma mulher, uma pessoa. Ele não deu início. E sabe por que ele não foi impedido de terminar isso? Porque ele nunca começou. E aí eu volto para a tese aqui, Luciano, que vocês lembrarem de mim. Como que o sujeito numa briga planeja matar alguém? Eu estou brigando aqui, eu estou tomando facada na garganta, eu estou apanhando. Olha o tamanho da cara desse sujeito, está parecendo uma bolacha. Não se iniciou a execução de um crime de homicídio. Iniciar a execução do crime de homicídio é o planejar. Pô, hoje eu vou na casa do Riad, eu sei a hora que ele trabalha geralmente no escritório, quero pegar ele sozinho para facilitar tudo, e aí, putz, no meio do caminho eu sofro uma batida policial e encontro uma apreensão. Isso tudo vem à tona. O que me impediu de realizar o meu plano que seria executado? A fiscalização que eu sofri no meio do caminho. E aí essa pessoa pode responder por tentativa de homicídio, eventualmente. Ou, quando eu cheguei lá na casa do Riad, abri a porta, comecei a brigar com ele, chegou a esposa dele, a Carol, e deu um tiro em mim. Isso me impediu de continuar matando ele. Porque em algum momento eu defini que eu queria fazer aquilo. No caso do Damião, em que momento ele definiu que queria matar a Daniela? Sendo que quem ficou bravo por ele ter chamado ela de ladrona foi o Júlio, foi a própria Daniela. Se eventualmente ele quisesse matar ela, ele não ia
vai chamar ela de ladrona, nem xingar nada, só a gente chega lá e meter faca, o que não faz nenhum sentido. Até porque, pela própria palavra da vítima ali que eu li para vocês, e aí eu vou discordar absolutamente do que disse o Dr. Máquina aqui naquele momento, em que ele deu o depoimento da Daniela e disse assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dizer que você terminou o relacionamento sem nenhum problema não tem nada a ver com dizer que você não aceitou o término. Como assim, gente? Isso é diametralmente oposto. Ou você terminou bem o namoro e nunca brigou por isso, ou você não aceita o relacionamento. São coisas absolutamente contrárias. Então aqui foi uma tentativa de dizer, não, ela sempre falou a mesma coisa, gente. Isso aqui, ó, que ela falou, não é bem assim. Não, gente. Ou ela disse que nunca teve briga, que tudo acabou bem, ou ela fala hoje aqui na frente de vocês que o Damião nunca aceitou o término. São coisas opostas. Então não tinha esse motivo. O relacionamento íntimo de afeto que eles tiveram foi em 2019. Que não aceitar o término é esse. E mesmo na palavra dela, lembra que na denúncia, olha isso que interessante. Na denúncia, versão da vítima, ela fala que o relacionamento terminou no início de 2024. Olha que sujeito inconformado com esse término. Foi tentar matar ela em novembro. Se o motivo é o término, esse crime teria que ser no início de 2024. Vocês concordam comigo? Eu estou ficando louco de pensar isso. E não é possível que esse sujeito quis matar ela e não tem nenhum perfil de feminicida. O motivo da morte, não aceitei o término. Quando foi o término? Em janeiro de 2024. E quando você tentou matar ela? Em novembro de 2024. Não dá. É preciso que Vossa Excelência responda um não nesse quesito. Beleza, não concordo com a minha versão de legítima defesa? Eu sigo vencido. Porque eu defendo a legítima defesa para ele. Agora, dizer que ele deu início a um crime de feminicídio, ou de um crime doloso contra a vida, e que ele foi impedido, só é impedido quem começa alguma coisa. Ele não começou nada. No fato de que a vítima recebeu pronto-socorro médico. A vítima, gente, ela recebeu uma lesão leve considerada pelo perito. E ela não teria morrido naquela circunstância se ela não fosse socorrida, diferentemente dele. Se houvesse uma costura, uma sutura, enfim, se alguém estancasse o sangramento, ela não morreria. É isso que aponta o próprio tipo de lesão que ela sofreu, no próprio laudo pericial. Agora, 2 pontos críticos. Ele nunca deu início à execução de um crime, você tem que votar não nisso aqui. E outra, não foi o fato de que a vítima recebeu o pronto-socorro médico que fez ela ter a vida salva. Foi o fato de que ele foi espancado. E ao ser espancado, ela saiu, todos pararam. Ponto. A facada que ele deu não foi no momento de surpreendê-la, porque o próprio tipo de lesão não permite essa conclusão. A grande questão foi que ele não iniciou, e que no momento da briga ele estava sendo espancado e agiu no momento de briga. E por isso o voto é não. É dizer não. O Damião não deu início à execução de um crime doloso. E fazendo isso, vocês estão absolvendo? Não. Vocês estão condenando o Damião por ter causado uma lesão nas costas do Damião. É isso que vocês fazem. Podemos Que é seguir? proporcionalidade. O próximo quesito, que aí que é o meu quesito. Então, se alguém concordar que essa facada não foi dada assim, essa facada não foi dada no sujeito que estava de costas, e possivelmente foi dada num contexto de briga, a própria doutrina do professor Garcetti disse agora, lesões nas costas são indicativos de lesões dadas em contexto de briga. Eu penso assim, estou convicto dessa tese. Quem concordar comigo vai votar sim nesse quesito. E lembrando que nós só vamos votar esse quesito se Vossas Excelências não concordarem com o Dr. Riad aqui. Tá? A grande questão é, votou não nesse quesito. Se você votar não nesse quesito, acabou. Vocês não vão votar mais nada. Vai passar esse processo para as mãos da doutora Thierry e ela vai definir a pena do Damião. Correto? Não concordou com a tese do Riad, que eu considero um absurdo. Vai cair no quesito meu. Aí eu peço que se nós chegarmos nesse quesito, o voto é sim.
O voto é sim, o voto precisa ser sim. O próximo quesito? Isso que eu expliquei para vocês, que é sobre a qualificadora. O que é a qualificadora? Ela que aumenta a pena do Damião, que começa a 20 anos. A doutora ela pode avaliar a fração, que ela vai aumentar ela. E aqui a defesa pede não também. Em razão da ausência de surpresa, em razão de tudo isso que a gente trouxe aqui, em razão do tanto que ele apanhou, nessa parte a defesa pede não também. E aí o último quesito? Agiu por razão do sexo feminino, porque o fato envolve violência doméstica contra a mulher, isso que a gente está falando desde o começo também. Não. Lembrando que nós só vamos chegar nesse quesito se eventualmente vocês votarem sim, que ele tentou matar, que ele quis matar. O nosso pedido é para que na terceira vez que vocês receberem a cédula, o voto seja não, o júri seja encerrado e a doutora Thierry decida a pena do Damião. Tá? Então, a consequência de votar sim, vocês vão votar mais outro quesito até chegar nesse. E aqui, por favor, de novo, o acusado Damião agiu por razão do sexo feminino porque o fato envolve violência doméstica? Claro que não. A justificativa dele é uma briga que aconteceu por causa de um celular. A quebra do nexo de causalidade. Lembrem da professora Maria Berenice Dias, que escreveu Lei Maria da Penha na Justiça. A pior coisa para a Lei Maria da Penha é ser aplicada a mulheres cujo caso não se encaixa aqui. Não se encaixa aqui. Ele merece ser condenado nessa ótica e votando não naquele quesito, no terceiro quesito, o voto não. Ele vai ser condenado. Mas não porque ele agiu por razões de sexo feminino, e aqui, inclusive, doutora Thierry, nós já registramos o pedido de que, no caso de desclassificação, a imputação caia para o caput do 129 e não o 129, parágrafo 9, porque não havia, por não estar configurado, Vossa Excelência vai avaliar isso, razão do sexo feminino na motivação dele, muito menos violência doméstica ou relação de ambiente familiar. Tá? Em síntese, são esses os quesitos que Vossas Excelências vão decidir, são microsentenças, e eu disse isso para Vossas Excelências, mas que cada sentença dessa, cada decisão dessa, senhores jurados, vale muito. E eu não posso deixar que Vossas Excelências esqueçam, se eu não ficar preso aqui no meu próprio livro, que foi. Nós estamos falando de um sujeito que agiu, que deu uma facada nesse estado. Nesse estado. Nesse estado. Ele quis matar, estando agindo nessas condições? Não quis matar. Então, toda a questão do júri pode ser definida no terceiro quesito. O jurado entende que ele iniciou a execução de um crime, nós falamos que não, ele nunca iniciou. Porque quem quer matar inicia esse plano em casa. Inicia esse plano indo na casa da Daniela, não indo no bar, porque ele nem sabia que ela estaria lá. Ele não iniciou a execução desse crime e ele não foi impedido por conta de um pronto-socorro médico. Excelências, eu quero finalizar com Vossas Excelências dizendo que uma frase de Schopenhauer que eu sempre uso e que eu acho que casa muito com esse caso. Toda verdade tem três estágios. No primeiro estágio, ela é absolutamente desacreditada. Claro que não, que ridículo. Talvez tenha sido o que Vossas Excelências tenham pensado quando eu cheguei aqui e disse que a versão dele desembocava numa legítima defesa. Depois de ouvir o Dr. Mário dizer que vocês tinham que condenar ele por um feminicídio, uma tentativa de feminicídio, qualificada pela surpresa, porque não importa o tempo de relacionamento, e por todas as outras questões que ele levantou. Talvez essa verdade que eu tenha dito, que ele agiu em legítima defesa, e que é papel do advogado vir aqui dizer isso, por isso a nossa profissão é tão importante, talvez vocês tenham desacreditado. No segundo momento, e pode ser um momento que vai vir agora, não sei se o Dr. Marinho vem à réplica, seja um momento em que essa verdade seja violentamente confrontada. Não, isso não é legítima defesa. Não, isso é feminicídio. Não votem como o Dr. Riad quer, não votem como o Dr. Luciano quer, não. Confrontar.
a verdade. E aí chega no terceiro estágio, que é quando ela é admitida como óbvia. Se Vossas Excelências votarem não nesse terceiro quesito, é dizer, desde o início, nós estamos dizendo que isso não é feminicídio. Desde o início, aquele advogado lá, o doutor Vinícius, está dizendo que isso não é feminicídio. E mesmo assim, aquele sujeito ficou 9 meses e 6 dias preso às nossas custas, que somos nós que pagamos o sistema carcerário, para alguém como vocês, ponderados, sóbrios, prudentes, dizendo, olha, a verdade que vocês disseram lá no início, ela é óbvia. Só depois dela ter sido desacreditada e violentamente confrontada. Então eu peço sabedoria para Vossas Excelências, que julguem a partir dos elementos de prova e de doutrina técnica que nós conhecemos, para dizer, dona Rosângela, que esse caso não é um caso de feminicídio. Não é um caso. O próximo que Vossas Excelências forem julgar, esse mesmo 121A, pode ser, porque o sujeito pode agir por conta da relação que ele teve com a mulher. Porque o sujeito pode agir porque ele não admite que a mulher foi posta como gerente no cargo que ele é funcionário. Aí sim, tem nexo. Eu matei por conta disso. Isso é feminicídio. Agora, nem todas as vezes que Vossa Excelência se deparar com uma vítima mulher, esse caso vai ser um caso de feminicídio. E o Damião está aqui. O caso dele não é de feminicídio. Votem com Deus. Muito obrigado. Se necessário, nós voltaremos. Obrigado, pessoal.